Olá a todos, aqui é o Apollon do canal Apollon Crypto Trade. Estamos então aqui com mais um vídeo dando sequência. Hoje, 1º de março, 18 horas e 20 minutos. Vocês têm aí de fundo o gráfico do Bitcoin em 5 minutos na corretora Bitfinex, apenas para vocês terem uma referência. Vamos falar então, eu preciso continuar apresentando o mercado para vocês aqui, né? Principalmente para quem já conhece alguma coisa. Então vamos falar sobre a questão do volume, a liquidez desse mercado. Será que é um mercado fácil de entrar, fácil de sair? Será que eu corro o risco de comprar a criptomoeda e ficar com ela na mão sem ter para quem vender, ou querer comprar e não achar quem venda? Enfim, é uma questão importante, principalmente para quem quer fazer operações mais curtas. Um cara que pretende fazer scalping, um cara que pretende fazer day trade, a questão do volume é importantíssima, né, para possibilitar esse tipo de negociação. Então, vamos lá, vamos falar aqui das criptomoedas. Eu deixei algumas informações prontas aqui para a gente. Vamos começar vendo o market cap de algumas criptomoedas aqui. Veja só, esse site aqui, CoinMarketCap, é um site onde você pode ver a capacidade aqui de capitalização das moedas, só para a gente ter uma ideia de quantos dólares estão envolvidos nesses mercados, né? Então aqui no caso do Bitcoin, nós temos um market cap de 186 bilhões de dólares, nesse momento, né? Nessa mesma data que nós estamos gravando. Nas últimas 24 horas tivemos um volume de negociação de 7 bilhões de dólares, 266 milhões, e lá vai mais uns quebrados aqui. Quer dizer, é um volume bastante razoável. Tá certo? Eu tenho especificamente o volume de negociação de uma corretora só, que a Bitfinex é uma das que tem o maior volume de negociação de criptomoedas em geral, né? No caso do Bitcoin, ela concentra inclusive uma boa parte do mercado. Então nessa corretora, nas últimas 24 horas, nós tivemos aqui em dólar negociação de 33 mil Bitcoins, 425,27. Isso em reais, a gente tem aqui, nas últimas 24 horas foi negociado 1 bilhão, 223 milhões, 581, só nas últimas 24 horas. Então, quer dizer, é um mercado que movimenta uma boa quantidade de dinheiro, né? Isso dá para a gente uma liquidez interessante para algumas criptomoedas, essas que são os carros-chefe, vamos chamar assim. Essas moedas aqui, Bitcoin, Ethereum Coin, a Ripple não é uma moeda que a gente vai usar muito, mas enfim, ela ainda tem um market cap grande porque são algumas instituições que acabam negociando isso aqui, né? O Bitcoin Cash é outra que tem boa liquidez, Litecoin, eventualmente a NEO aqui, no NIL, não sei como chama exatamente, e aí tantas outras aqui, né? Você vê que conforme a gente vai descendo aqui, elas vão tendo menos liquidez, vão tendo eventualmente volumes de negociação um pouco menores, né? Um pouco, na verdade, consideravelmente menores. Até, por exemplo, essa IOTA é uma moeda que eu já negociei bastante, Monero, eventualmente já fiz algumas negociações, mas já são moedas com uma liquidez um tanto menor, moedas que a gente repensa um pouco mais a maneira de entrar no mercado e sair, né? De montar as posições. Bom, mas no caso do Bitcoin, nosso carro-chefe aqui, você vê então que nessa corretora, por exemplo, Bitfinex, a gente tem uma liquidez aqui bastante considerável. Mesmo que eu coloque um gráfico de 1 minuto aqui, você vai ver que raramente você tem gaps, raramente você tem intervalos de preço não negociados, né? Ou com baixíssima negociação. Então, isso é interessante para quem quer operações mais curtas, para quem quer entrar e sair do mercado com uma certa facilidade. Você tem sim essa possibilidade com essas criptomoedas mais famosas, mais conhecidas, enfim, essas que têm volumes maiores, market caps maiores, elas acabam oferecendo isso. Mas, como eu já falei, isso não é nenhuma grande surpresa, né? Dizer que tantas outras criptomoedas que você vai poder encontrar por aí não vão ter essa liquidez, você vai ter uma dificuldade muito grande de entrar e sair. Mas, como eu vinha dizendo no outro vídeo, isso não é nada que a gente não esteja esperando, porque mesmo na Bolsa de Valores é assim, né? Claro que na Bolsa Norte-Americana o volume de negociações em geral é muito grande, lá você encontra muitos papéis com boa liquidez, mas aqui no Brasil, por exemplo, né, vamos falar da Bovespa, você vai encontrar o quê? Além do índice futuro, do dólar, do Itaú, do Banco Bradesco, Petrobras e eventualmente a Vale, em alguns momentos isso também depende um pouco da época, né, do momento do mercado, às vezes você tem volumes maiores ou menores de negociação, maior liquidez, são o que? 5, 6 papéis aí que eu citei que você consegue operar diariamente, fazer day trade, e tantos outros você não consegue, né? Tem uma liquidez muito baixa, quer ver? Estou dando um exemplo aqui do Bitcoin que tem uma liquidez ótima, mas vamos pegar um exemplo aqui, sei lá, de uma moeda que a gente viu na lista aqui, né? ETP, USD, esse par aqui, ó, tá vendo? Num gráfico de 1 minuto você percebe que tem vários momentos em que o preço sequer se move, vários minutos seguidos sem negociações, né? Intervalos, gaps aqui, que fazem da análise técnica uma coisa menos útil, né? Quanto menor for a liquidez no mercado, o volume de negociações, mais caótico, né? O mercado, por natureza, já é complicado, a gente não tem previsões certeiras no mercado. Mas quanto menor o nível de negociações, menor o nível de informação que a gente tem, aí fica ainda mais difícil de você conseguir
estabelecer sua estratégia. Então, montar uma estratégia de 1 minuto aqui na ETP, por exemplo, bom, você está vendo que é meio estranho, né? Você não vai conseguir adequar direito a sua estratégia. Aí provavelmente você vai buscar, sei lá, períodos maiores, né? Gráficos de 1 hora, gráficos diários, para você ter uma noção melhor do que está acontecendo de verdade, para que caminho está seguindo os preços aqui no mercado. E só para exemplificar para vocês, pegando na Bovespa mesmo, né? Eletropaulo aqui, pô, negociação desse papel, ó. Será que dá para negociar isso aqui em 1 minuto, né? Já vai ser realmente bem diferente, né? Como a gente vem falando aí. A cara do gráfico já fica bem diferente, enfim. Liquidez é um aspecto importante para quem vai entrar no mercado. É sempre bom você saber qual a liquidez daquele papel, para você saber quão fácil ou difícil é você abrir e fechar posições. Bom, então aqui no caso das criptomoedas, como eu falei, algumas poucas aí, também umas 5, 6 criptomoedas permitem entradas e saídas a quase todo momento, bem como é no mercado aí que você já conhece da bolsa. E bem, tamanho de posições. Bom, em geral, você que vai operar pouco, né? 1 Bitcoin, fração de 1 Bitcoin, né? Você nem chega a 1 Bitcoin, 2, 3, 4, sei lá, até uns 5, assim, vai arbitrariamente definindo aqui. Você vai ter entradas e saídas em qualquer momento sem o menor problema. Se você já for operar um pouco mais pesado, sei lá, 20 Bitcoins, 30 Bitcoins, aí você já começa a ter que pensar um pouco mais seus momentos de entrada e saída, né? Você não vai ter como fazer isso a qualquer instante. E se você for operar realmente pesado, for um grande fundo aí de investimento, sei lá, operando 150, 200 Bitcoins, aí você já se torna aqui nesse mercado um tubarão grande aí, não sei se eu posso te chamar de baleia, porque eu já vi algumas ordens postas na pedra ali de 1.200 Bitcoins colocadas por um player só, né? Isso sim é uma verdadeira baleia, mas enfim, você com 150, 200 Bitcoins já vai ter um certo poder até de criar barreiras no mercado, né? Seja de suporte ou resistência, você já vai ser um cara que vai começar a afetar o preço aí, então a sua entrada e a sua saída já vão ter que ser bem mais planejadas. É claro que, só para você ter uma ideia, vamos abrir a calculadora aqui, é isso que eu estou falando de 150, 200 Bitcoins como se fosse porcaria, né? Mas 200 Bitcoins, a esse preço atual está 10.996, então vezes 10.996, a gente está falando aí de 2 milhões e 200 mil dólares, né? Não é qualquer dinheiro de pinga, convenhamos. Não é todo mundo também que está me assistindo, aliás, quem está me assistindo, acredito que talvez ninguém chegue a operar tudo isso aqui, mas enfim, é um aspecto aí a levar em consideração. Então está apresentado para vocês o volume de negociação das principais criptomoedas, é interessante, dá para trabalhar em curto e longo prazo, e as moedas menores, aí não, aí realmente você vai ter que montar outro tipo de posição, a liquidez é bem diferente, tal qual a de alguns papéis aí da Bolsa de Valores, por exemplo, cuja liquidez também não é das melhores. E só mais um detalhe, né, para não deixar de constar, bem, eu estou mostrando para vocês aqui nesse tempo todo o mercado em dólares, que é onde tem o maior volume de negociações, tá certo? Que é onde eu particularmente opero, exatamente por isso, né? Eu abandonei o mercado BRL, a gente chama, né, o mercado brasileiro, em reais, BRL, BTC, BRL, peraí. Vamos até mostrar para vocês aqui. A Foxbit acho que é a que está com o maior volume, né? Se eu não estou enganado. Aí. Exatamente por conta da questão do volume. No mercado brasileiro, com menos dinheiro envolvido, menos pessoas operando, embora o número de clientes cadastrados e registrados em corretoras de Bitcoin esteja realmente altíssimo, né? Atualmente, é mais do que o dobro de gente cadastrada em uma corretora, por exemplo, para negociar na Bolsa de Valores, né? Então, o mercado brasileiro tem uma liquidez um tanto menor. Você pode ver aqui que num gráfico de 5 minutos em reais, por exemplo, a gente tem uma coisa quase que indecifrável aqui, né? Em alguns momentos. É uma liquidez realmente um tanto menor para quem quer operar em real. E por enquanto no vídeo de hoje, então, vamos ficar com isso. Até para não deixar tudo isso aqui muito longo, porque eu já estou vendo aqui na gravação. Se eu continuar falando muito, daqui a pouco a gente chega em 10 minutos aqui. Não é a ideia fazer vídeos longos por enquanto. Então, por enquanto é isso. Voltamos em breve para falar de outros aspectos aqui do mercado de criptomoedas. Para continuar acompanhando, você se inscreve no canal, avalie este vídeo também que você me ajuda e espero vocês aqui na próxima. Até breve.